A gente vai continuar a nossa matéria então hoje, tá? A gente estava falando antes sobre. Estava falando já semana passada, a gente começou a falar sobre a formação dos Estados Nacionais, que é a última parte aqui do livro de vocês do segundo bimestre, tá? A gente já está encerrando a matéria. E a gente vai seguir hoje falando disso, tá? Terminando aqui esse tema, beleza? Terminando, ou pelo menos tentando dar prosseguimento aí para a gente chegar no final dele, ou a semana ou na próxima, porque também já se aproxima aí a prova. Bom lembrar também para vocês que na última semana de julho nós teremos um recesso, tá? A gente não vai ter aula na última semana de julho. Então, muito provavelmente, eu não vou confirmar isso, as provas serão na primeira semana de agosto, tá? A gente deve jogar as provas um pouquinho para frente, beleza? Bom, sobre a formação do Estado Nacional, né? Semana passada a gente começou a falar sobre isso daqui, e a gente veio falando sobre o que foi a formação dos Estados Nacionais, né? O que foi a concentração de poder na mão dos reis, tá? O início do Estado Nacional, né? O início dessa formação de estados, era a configuração do Estado absolutista, né? O que era o Estado absolutista? O Estado que acabava, né, a monarquia ali da Idade Média, começou a tirar poder dos senhores feudais e a concentrar poder na mão do rei, tá? Tanto poderes ali militares, com a formação de um exército nacional, com a formação de uma política centralizadora, quanto poderes públicos mesmos, né? Antes, a gente tem ali cada província do reino, cada território separado ali daquele reino medieval que a gente já falou tanto dele, né? Que era todo divididinho ali entre os senhores feudais. Com o seu governo particular, né? Cada senhor feudal era responsável ali por julgar os crimes dentro de cada território e tudo mais. Depois vai ser o rei quem vai ser responsável por isso tudo, tá? Bom, falamos sobre isso tudo semana passada. Hoje a gente vai ver um pouco mais dessa formação, né? Vamos avançar nisso daqui. Bom, os primeiros estados nacionais, tá? Quais foram os primeiros nacionais, né? Que vai dizer, a organização política dos reinos consolidou o resultado de longo processo que começou com o nascimento das monarquias e a centralização do poder nas figuras dos reis, tá? Se a gente parar para olhar historicamente, eita, que isso aqui borrou tudo. Se a gente parar para olhar historicamente mesmo a questão, a gente vai ver que, em sentido mais amplo, o absolutismo ele não vai mudar na vida das pessoas tanta coisa prática, né, na vida do dia a dia das pessoas. Ele pode ser visto, de certa maneira, como uma continuação ou uma evolução do modelo feudal, tá? Por que eu digo isso? Porque vocês devem se lembrar que o que caracterizava a Idade Média como um todo era basicamente o modelo de vida daquelas pessoas, né? Como é que vivia ali a Idade Média? Vivia numa sociedade tripartida, né? Uma sociedade dividida entre nobres, clérigos e plebeus, né? E com um elemento muito forte do cristianismo, certo? Bom, nessa época aqui, a gente vai continuar, né? Com a formação dos Estados Nacionais, essa estrutura meio que vai continuar. A gente vai ter ainda uma sociedade tripartida, só que a gente vai ter mais subdivisões dentro dessa tripartição do que a gente tinha na Idade Média. Na Idade Média, basicamente, o que a gente tinha era nobreza, clero e plebe, né? Nobreza, clero e plebe. Agora, a gente vai ter um pouco mais de elementos aqui dentro dessas classes. Continuam sendo essas três classes, mas a gente vai ter uma divisão de elementos um pouquinho maior, principalmente por conta da ascensão da burguesia, por conta da ascensão do próprio poder monárquico, não é? Durante a Idade Média, por mais que a gente tivesse um rei do país, ele não era necessariamente a figura mais importante do seu reino. Provavelmente, né, a gente podia ter ali nobres e senhores feudais que tinham tanta ou mais influência do que o rei. Com a consolidação do poder absolutista, o rei ele vai se tornar praticamente uma classe à parte das demais, visto que ele vai ter poderes praticamente ilimitados ali dentro da sua nação, tá bom? Bom, esses estados monárquicos fortaleceram seu poder, criaram seus próprios exércitos e consolidaram a administração do reino, tá? Isso daqui é uma coisa importante, pessoal. Como é que funcionava a questão militar dentro da Idade Média? Não sei se vocês se lembram.
Funcionava basicamente assim, a gente tinha lá, eu faço esse quadradinho aqui o tempo todo, né? Mas é importante vocês verem. A gente tinha lá o Estado medieval e ele era separado em diversas províncias, em diversos governos ali, de diversos senhores feudais diferentes, tá? Então, cada pedacinho de terra tinha o seu governante. Quando realizavam, né, quando o rei ele realizava essa separação dos estados, o que ele fazia, né? Como é que se dava ali a formalidade disso daqui? Ele realizava um processo de contrato verbal que se chamava contrato de vassalagem, tá? Contrato de vassalagem. Deixa eu ver quem é que entrou aqui. O que era o contrato de vassalagem? Né? Era a ideia de tornar alguém o seu vassalo, tá? E o que o vassalo ele tinha que fazer? Ele basicamente tinha que fazer o seguinte, né? Vamos supor que, sei lá, que a Ana ali virou uma vassala, uma nobre ali que fez um contrato de vassalagem com a Gabi PR, por exemplo, né? A Ana se tornou ali uma condessa do reino da Gabi. Basicamente, ela vai ter um pedaço de terra, né? E esse pedaço de terra, o que vai variar ali o tamanho dele, a importância econômica, política dele vai ser o que basicamente vai variar o título que a pessoa recebe, né? Um conde tem terras maiores, um lorde tem, né, menores, assim sucessivamente. E ela vai ter algumas responsabilidades para com o rei. Quais são essas responsabilidades? Recolher certos impostos ali daquela terra que ela vai ter que pagar para o rei. Só que isso aqui é uma coisa importante. Quem vai ter que pagar os impostos para o rei é ela, tá? É a pessoa que fez o contrato de vassalagem. É o nobre, não é a população. A população vai ter impostos cobrados pelo nobre e ela vai pagar ali, ele vai tirar uma porcentagem daquilo ali para ele e vai mandar outra para o rei, tá? E ela vai ter que ceder exército para o rei, tá? Exército. Esses exércitos, aqui, nessa época, né, durante a Idade Média, eles são exércitos que a gente pode chamar de exércitos clânicos, tá? O que isso quer dizer? Que eles estão ligados às famílias da região, principalmente as famílias de nobres. Não sei se vocês chegaram a ver Game of Thrones. Alguém chegou a ver Game of Thrones aí? Algum de vocês? Não. Não? Bom, se algum de vocês se interessar depois para ver Game of Thrones, vocês vão ver o seguinte, que lá é uma briga de famílias pelo trono, né? Existem várias famílias de nobres, eles estão lutando pelo trono e cada família tem o seu exército particular. É meio que mais ou menos isso. É mais ou menos isso, não, é exatamente isso, né? Cada família, cada grupo de nobres, ele vai comandar uma região e aquelas pessoas daquela região vão ter uma lealdade para com o seu nobre particular. E ali eles vão criar os seus exércitos. Os exércitos são exércitos familiares, tá? Regionais. Então, quando há uma guerra entre um país e outro, né, entre um reino e outro, os reis, eles demoram um tempo para conseguir juntar força, porque eles têm que começar a fazer todo um tipo de política ali para ver quem é que são os nobres que vão ou não ajudar na guerra, tá? Tem um outro filme que também é muito bom para vocês verem, que é aquele filme do Robin Hood. Robin Hood. Acho que é o mais novo. Não tenho certeza se ele é o mais novo, se ele é lançado outro depois. Mas é com o cara que fez Gladiador. Em que mostra um pouco disso, né? Tá tendo uma guerra entre a França e a Inglaterra, e a Inglaterra está com problema porque nem todos os nobres eles estão apoiando o rei, porque o rei é um babaca e tal, então ele cobra impostos grandes demais de cada nobre, ele desrespeita a autoridade dos nobres, então eles estão com problemas porque o rei não consegue juntar exército suficiente para combater a França, tá? É basicamente isso. Nessa época aqui, é assim que funciona. Quando a gente vai ter o Estado absolutista, isso daqui vai ser um problema que vai ser combatido. Por quê? Até durante a tentativa de consolidar ali o poder absoluto, o poder centralizado na mão do rei, esse tipo de política vai dificultar essa centralização. Por quê? Porque nobres que têm poderio militar grande, que têm exércitos grandes, que vão percebendo que o rei está tentando reduzir os seus poderes nas suas regiões, né? Está tentando tomar para si o poder da sua região,
eles vão fazer frente militar contra os reis e vão haver guerras internas dos países por causa desse poder aqui dos exércitos regionais, tá? À medida que o absolutismo vai avançando, ele vai estabelecendo essa ideia de seus próprios exércitos, tá? Isso daqui é bem importante para a gente entender o que é o poder absolutista, para a gente entender que antes do absolutismo monárquico existia de alguma maneira uma certa liberdade administrativa, uma certa liberdade de cada região, até por conta dos exércitos regionais, tá? O rei ele não tinha autoridade para fazer o que ele quisesse, porque se ele tentasse fazer alguma coisa que fosse muito absurda, os seus nobres, que eram seu poder militar, iam acabar intervindo. Isso podia gerar até a deposição do rei, uma guerra pelo trono, alguma coisa. Existem algumas assim na história. Depois da consolidação dos estados absolutistas, o exército ele passa a ser um exército real, tá? Um exército que também tem seu fundamento na figura do rei. E isso daí vai mudar bastante a configuração das coisas. A partir desse momento, como ele tem todo o poder militar na mão, ele pode fazer e desfazer o que ele à vontade, o que ele quiser, né? Porque não tem ninguém para impedir e não existe força militar suficiente para tentar fazer frente com o poder monárquico, tá bom? Bom, eles vão conseguir garantir e expandir suas fronteiras por meio de guerras, alianças ou casamentos. Isso aqui já era comum na Idade Média, mas vai continuar durante o período absolutista, tá? Quando você tem um reino, é diferente de uma república, por exemplo, e também é diferente da configuração que a maioria dos estados monárquicos de hoje tem, né? Porque hoje em dia, basicamente, toda monarquia é parlamentar, e aí quem governa, de fato, quem tem poder de governo é o parlamento, e o parlamento é eleito, tem toda uma diferença. Mas quando você tem um reino nessa época aqui, você tem algumas formas de tentar expandir o seu território ou a sua influência política, tá? Principalmente em relação à política internacional, aos outros reinos que estão envolvidos. Quais são essas maneiras? Ele vai destacar 3 aqui que são muito boas realmente, que são por meio de guerras, por meio de aliança ou de casamento. Olha só que interessante, né? Como é que funcionava isso? Né? A primeira delas é a mais simples, a que a gente mais costuma ver em filme, em série, que é você ter um poderio militar, você cria um exército nacional forte o suficiente para você poder fazer guerra com outros países, e aí, conforme você domina outros reinos, você vai anexando eles ao teu território, tá? Isso vai ser comum em toda a história do mundo, desde a antiguidade até a era contemporânea, né? Até os dias de hoje, guerras são travadas para que você consiga aumentar o teu território. Nessa época aqui, aumentar o território é muito mais importante e muito mais significativo do que hoje, tá? Por quê? Hoje a riqueza de um país tem muito mais a ver com o que o país é capaz de produzir economicamente do que com a quantidade de terras que ele tem. Tanto que a gente consegue ver, por exemplo, que países que são relativamente pequenos, Alemanha, Japão, sei lá, Suíça, são países muito ricos e muito poderosos politicamente, e países que são muito maiores, às vezes não tem tanto poder assim em relação a esse país. O Brasil é um exemplo. O Brasil, politicamente, ele tem muita dificuldade de fazer frente a uma potência como essa, apesar de ser gigantesco comparado a eles. Né? Se pegar a Alemanha inteira, ela deve dar o estado de São Paulo, por exemplo. E ela tem muito mais riqueza, produz muito mais riqueza do que o Brasil. Claro que existe uma série de razões para isso, mas, enfim. Nessa época aqui, a maneira mais fácil e a maneira mais segura de você conseguir expandir o poder da sua nação é conseguindo mais terras, tá? Isso pode se dar por meio de guerras, as pessoas vão lá, fazem guerra um com o outro aí, consegue ele dominar o outro reino e ganha ele para si. A gente vai ver que, inclusive, vocês vão ver no ano que vem, que isso é a razão do Brasil existir hoje em dia, né? Vai ser esse expansionismo por guerra. Quando Napoleão invade Portugal e Dom João VI, ele se manda de Portugal para o Brasil, e o Brasil acaba se tornando, né? Vai deixar de ser colônia, vai, né? Se tornar uma nação, cada vez mais vai se aproximar de uma nação, por causa disso aqui, tá? Outra forma de você expandir as suas terras é por meio de alianças, tá?
Isso aqui não necessariamente você vai conseguir mais, eles conseguiam mais terra para o seu reino, podia ser também, mas isso daqui garantia, por exemplo, que um reino ele não ia ser ameaçado por outro, né? E ele podia combater, podia acabar centrando ali os seus interesses, as suas forças em algum outro lugar, né? Ele não ia ser atacado sem ver. Por exemplo, vamos supor que a Inglaterra está interessada em atacar Portugal, e aí, para poder fazer esse ataque, eles vão lá e fazem uma aliança com a França, né? Ora, isso para a Inglaterra seria muito proveitoso. Por quê? Porque por terra, a França é o país mais próximo da Inglaterra, né? Claro que a Inglaterra não tem como chegar por terra, é uma ilha. Mas a distância da França para a Inglaterra é pequenininha, via mar, né? De Portugal para a Inglaterra demora muito mais para você conseguir chegar com os navios, você tentar aportar uma tropa ali. Ou seja, estrategicamente para a Inglaterra seria muito eficiente porque evitaria um ataque. Agora, o inverso também seria verdade, né? Portugal poderia fazer uma aliança com a França e aí ele teria passagem livre ali pelo país francês para poder chegar na Inglaterra, entendeu? Então é mais ou menos assim que funcionavam as alianças. Às vezes, para conseguir manter um pacto desse, uma nação ou outra tinha que abrir mão de um território, pagar tributo, mas no fim das contas era uma coisa relativamente boa para as nações envolvidas, porque era muito mais barato do que você ter que, por exemplo, enfrentar 2 ou 3 países a mais por causa da falta de uma aliança, tá? E tem os casamentos. Vocês já devem ter ouvido falar sobre casamento arranjado. Já ouviram falar sobre casamento arranjado? Sim? Não? Responde, gente, pelo amor de Deus, senão eu fico aqui achando que eu tô falando pra parede. Eu acho que vocês ligaram a aula e foram ver Scooby-Doo. Já ouviram falar em casamento arranjado? Não? Então, Yara, o que é um casamento arranjado? Vamos supor o seguinte. Vamos supor sei lá, não sei com quem é que você mora, com o pai, com a mãe, tudo mais, mas vamos supor que teu pai, a pessoa que te cria lá, conheceu no trabalho um cara muito rico, um advogado que é muito rico, é podre de rico, tem muitas propriedades do caramba. E esse advogado tem um filho. Aí ele vai lá nesse advogado, conversa com ele, fala: olha, seu fulano, não sei o que, sei lá, eu tenho uma filha, minha filha tá na adolescência agora, a garota bonita, a garota inteligente, não sei o que, pá. Vamos arrumar um casamento entre ela e o teu filho, porque aí as nossas famílias vão ficar amigas pro resto da vida. Aí o advogado ia lá e aceitava a proposta. Pronto, isso é um casamento arranjado. Você não tinha direito de escolha, você ia lá e ia ter que casar com ele, porque aí as famílias se uniam e você e a tua família ia ter o poder daquela outra. Por causa do dinheiro, por causa das terras, por causa do que fosse. Era só por causa disso, por causa de poder. Isso é muito comum nas famílias nobres, tá? Da Europa. Na verdade, nas famílias nobres do mundo inteiro. Normalmente a gente via uns impasses, por exemplo. França e Inglaterra estão em guerra. E estão em guerra há muito tempo, e muita gente já morreu e não tem como. E aquilo ali não vai ter como se resolver só com uma aliança. Com uma aliança normal, cedendo terra de um para o outro, alguma coisa assim. Só que os reis dos dois eles já estão perdendo tanta gente que eles querem realizar a paz. O que eles fazem? Eles vão pegar os filhos deles, se eles tiverem filhos ali, um tiver uma filha mulher, outro tiver um filho homem, e eles vão fazer um casamento arranjado, porque aí com as duas famílias se unindo, você gera uma aliança de paz, por exemplo. Quase sempre. Ou então, porque um país tem interesse nas terras do outro, tem interesse na economia do outro, alguma coisa assim, se propõe um casamento para que eles tivessem acesso ali às suas riquezas. Isso era a coisa mais normal do mundo. Pra vocês terem uma ideia, no Brasil mesmo, a gente tem ali o casamento entre. Deixa eu ver quem é. Agora não posso errar aqui o nome. Se eu não me engano, entre Dom Pedro I e Dona Leopoldina. Eles se casaram sem nunca ter se visto. A Princesa Isabel e o Conde de também. Quando a gente está aqui na história do Brasil depois, a Princesa Isabel ela é casada com um conde francês, o Conde de, né? Quando o Conde de veio para o Brasil, ele veio e ele deveria se casar com a irmã da princesa. E aí eles se apaixonaram e foi um caso à parte, em que eles acabaram ali conseguindo convencer a família, se casaram e viveram ali bem. Mas o casamento era arranjado para outra pessoa. É exatamente assim. Você tinha que conviver, às vezes você tinha que conviver com pessoas que eram insuportáveis, né?
por causa disso. Né? Ou então, até com pessoas que eram extremamente violentas, tá? Nesse momento aqui dos estados absolutistas, é muito comum você ver reis ou nobres, ou o que fosse, que eram pessoalmente muito violentos. E essa violência acabava recaindo na família, tá? Acabava recaindo, por exemplo, nas esposas ou nos filhos, o que seja, e era uma coisa cruel. Cruel de verdade, tá? Então era complicado. Mas isso era uma coisa muito comum. Outra coisa que também era comum, que o livro não destacou aqui, era o sequestro, tá? No meio de uma guerra, vamos supor que estava ali numa batalha e aí o príncipe do país, ele estava ali liderando os exércitos e ele acaba sendo derrotado. Era comum que não matassem o príncipe. Por quê? Porque você levava ele em cativeiro e aí você tinha uma moeda muito, muito forte aqui de troca com outro país, né? Olha só, você tem que cessar os seus ataques, você vai me dar ali as coisas que eu estou exigindo, ou matar o filho. Era nesse nível que as coisas funcionavam, tá? Então, era mais ou menos assim. Essas eram algumas formas de você expandir o poder do reino desde a Idade Média, que vai se manter ali no absolutismo, tá? É claro que, com o passar do tempo, as tentativas de promover ali a força do Estado através de alianças ou de casamentos, elas vão sendo cada vez maiores em relação aos meios de guerra, tá? Por quê? Porque a gente vai ver que no absolutismo, uma das coisas que é mais importante para eles é o que a gente chama de mercantilismo, tá? É uma das coisas mais importantes ali para o Estado absolutista. Deixa eu ver se eu consigo escrever mercantilismo aqui em algum lugar. Mercantilismo. E o mercantilismo exigia que os países tivessem alianças para poder comercializar. Então, cada vez mais vai ser necessário conseguir fazer ali a sua expansão econômica, a sua expansão territorial, sem necessariamente, como se diz, a guerra, tá? Para você conseguir manter alianças e tudo mais. Bom, seguindo. Os estados eles serviam para olha só, isso aqui é uma coisa interessante. Para que servem os estados aqui, tá? Para que serve então ter um poder estatal ali em volta de você? Eles serviam nessa época para proteger a propriedade privada e os privilégios da nobreza, tá? Da nobreza feudal. E manter os camponeses sob controle. Se vocês se lembrarem das aulas de Idade Média, isso daqui é uma projeção bastante diferente do que acabou gerando os reinos medievais, né? Lá no começo da Idade Média, quando a gente falou sobre as invasões bárbaras em Roma e tudo mais, qual que era a função da nobreza, né? Por que existia ali o reino? Era, teoricamente, um contrato que existia, um contrato verbal, né, ou social que existia, entre os plebeus e os nobres de proteção, porque aí eles estavam protegidos das invasões de outros povos e da espada dos outros povos. Conforme vai avançando e vai mudando ali a estrutura monarca até o absolutismo, essa proposta ela vai se modificando também, ao ponto que o plebeu que antes deveria ser protegido, ele passa a ser visto cada vez mais só como uma forma de manutenção econômica do Estado, né? Até o ponto que o Estado ele vai servir para isso aqui, ele vai servir para proteger, quase que exclusivamente, o interesse dos nobres, tá? E manter os camponeses sob controle. Porque o que acontece? Conforme os camponeses eles vão percebendo ali, os camponeses eles não são completamente passivos, eles não estão sem ver o que está acontecendo, eles não estão sem ver as mudanças no trato com eles durante todo esse período de transição aí. Então, conforme os camponeses eles se revoltam com alguma coisa, eles começam a fazer pequenas rebeliões, eles vão começar, o Estado, né, ele vai começar a intervir controlando isso, ou seja, dispersando rebeliões, matando gente, fazendo com que eles sejam subjugados à força do rei, tá? Então, se no começo da Idade Média os camponeses eles viviam ali meio que numa relação quase que, como é que a gente pode dizer, simbiótica ali com os nobres, né? Os nobres protegiam dos outros, das invasões de outros povos e os camponeses alimentavam e tudo mais, aquela coisa. Com o tempo, nessa época que os nobres já não lutam mais, o exército é formado por pessoas que não são necessariamente nobres,
os camponeses eles vão começar a ser dominados não por essa ideia aí contratual, mas pelo medo mesmo, tá? Vai ter até um príncipe, um teórico do absolutismo, que é o... Ele está aqui embaixo. Tenho certeza que ele está aqui para baixo. Não lembro agora. Que vai escrever... o Maquiavel, né? O Maquiavel, ele vai escrever um livro que chama O Príncipe, em que ele vai falar sobre a importância do príncipe, né? O príncipe era o primeiro, né? O rei, aquele que se tornaria o rei, o elegido, o eleito. Como era importante que o príncipe ele fosse amado, né? Ele poderia conseguir o poder do seu povo pelo amor, mas o amor ele é muito fácil de ser quebrado, né? O amor do povo é muito fácil de se perder, porque, bom, você pode ter alguma atitude ali que desagrade o povo e aí, uma vez manchada a tua reputação, você dificilmente consegue conquistar de novo. Então existia uma vantagem no príncipe ele manter o seu poder por ser temido e não por ser amado, né? Aí, por isso que a gente chama tiranos, né? Governos aí que são pouco adeptos à liberdade dos seus governados no mundo, até hoje a gente chama de maquiavélicos, né? Porque seria a ideia aí do príncipe temido, beleza? Bom, a organização de um sistema fiscal que serviu para gerar integridade, para integrar a sociedade e o território dos novos estados. Foram estabelecidos impostos regulares, olha só que doideira, e obrigatórios, que deveriam ser pagos por todos os habitantes do reino. Lembra que eu falei? Durante a configuração medieval, quem pagava imposto para o rei era o senhor feudal. O senhor feudal ele recolhia ali uma certa carga de impostos dos plebeus e tudo mais, e depois ele repassava uma porcentagem disso para o rei. Mas quem devia de fato os impostos ao rei era o senhor feudal que estava ali com as suas terras, tá? Com a ascensão do Estado absolutista, com a extensão da monarquia nacional, né, do Estado nacional, vai começar essa coisa que dura até hoje, tá? De que todo cidadão, toda pessoa que vive ali dentro tem uma obrigação de pagar impostos para com o rei. Isso parece pouca coisa para a gente, porque a gente vive num mundo em que todo mundo paga imposto, e a gente, principalmente num Brasil, onde todo mundo paga muito imposto, né? A gente paga imposto pra cacete no Brasil. Mas isso daqui na época faz uma diferença absurda, tá? Porque existe uma diferença entre o camponês ele ser cobrado ali, ele pagar imposto para o xerife que está responsável por recolher, mas que ele convive todo dia, que ele viu crescer às vezes, que faz parte ali da sua comunidade, da sua vila, e ele passar a pagar imposto para algum emissário ali, para algum administrador do reino que veio do outro lado do país e que ele não conhece, que simplesmente vai recolher aquilo ali de maneira muito mais fria, né? Muito mais seca, não vai entender tanto assim quanto o outro podia entender, um atraso, uma colheita ruim e tudo mais. Existe aqui muita história nesse período, né, sobre a crueldade, inclusive no recolhimento de impostos, né? Quando a gente diz que os impostos regulares são obrigatórios, eles são obrigatórios. Se o cara não paga, ou ele vai preso, ou às vezes ele vai ser morto, dependendo aí da vontade do rei, tá? E ser preso aqui também não é muito melhor do que ser morto, não, tá, gente? Não é prisão igual é hoje, que tem prisão com barrinha de ferro na cela, que é um negócio todo que a cadeia, de um jeito ou de outro, entra a luz natural, que a pessoa tem direito a refeição por dia e tal. Ser preso nessa época aqui, dependendo do reino que você tá, é ser jogado numa sala escura, sem janela, com porta completamente fechada, você vai ficar no escuro o dia inteiro, você não sabe nem se é dia ou se é noite mais depois de um tempo, e você não come, tá? Ou se come, você come muito pouco, um pedaço de pão por dia. Então era um negócio terrível. Bom, ainda havia também o recolhimento de impostos sobre transações comerciais cobrados dos burgueses e camponeses. Isso daqui é o que vai ser essencial para a força do Estado absolutista. Por quê? A gente vai ver se desenvolver, junto com as monarquias nacionais, as grandes navegações que a gente já estudou, tá? E a gente vai ver se desenvolver aquilo ali que eu anotei ali em cima, o mercantilismo, tá? O que era o mercantilismo, galera? O mercantilismo é uma forma econômica, um modelo de economia que ele vai ser adotado pelas monarquias nacionais e que ele tinha como função
fazer uma acumulação de capital, tá? O que é capital? Isso é uma coisa importante. O que é o capital? O capital é a riqueza, tá? Não confundam riqueza com dinheiro, moeda, tá? Moeda pode ter diversos valores, né? A gente tem, por exemplo, no mundo hoje, tem dólar, tem real, tem... Isso daí é uma coisa. Riqueza é outra, tá? Como assim? Vamos pensar da seguinte maneira, vamos pensar o Japão. O Japão é um país extraordinariamente rico. Tem pouquíssima desigualdade social, muito desenvolvimento tecnológico, é uma economia relativamente forte, tá? E a moeda deles é super desvalorizada. Um real vale não sei quantos mil ienes, por exemplo. Por quê? Porque ele é um país que tem riqueza, mas não necessariamente tem uma moeda muito forte, tá bom? Isso é uma coisa que é interessante a gente entender para entender o que é acumulação de capital. Quando a gente fala de acumulação de capital, a gente está dizendo que os reinos, né, principalmente no mercantilismo, que é ligado, o mercantilismo é ligado às coroas, tá, às monarquias nacionais, os reinos eles queriam acumular riqueza, tá? Nessa época, a forma mais fácil de acumular riqueza é com terras e com ouro, tá? Porque ouro é a moeda, é a moeda corrente ali, né? A coisa que faz é o dinheiro praticamente no mundo todo, tá? E é um metal que não desvaloriza, tá bom? Então, a principal maneira de conseguir isso, de conseguir acumular riqueza, era acumulando ouro, porque ouro você conseguia acumular simplesmente fazendo a relação aqui do mercantilismo, que era basicamente incentivar o comércio, tá? Incentivar o comércio ali, principalmente o comércio naval, como a gente tem as grandes navegações, mas incentivar o comércio dentro do país e o comércio com outras nações e taxar esse comércio de maneira que as coroas elas consigam porcentagens bastante grandes ali do dinheiro que está sendo, do ouro que está entrando no país, tá? A gente vai ver que depois também, com as grandes navegações, outra forma de conseguir dinheiro que as monarquias nacionais vão ter vai ser através da exploração do Novo Mundo, né? Da exploração das suas colônias. O Brasil, por exemplo, vai ser um caso claro disso para Portugal. Portugal ele vai explorar o Brasil para pegar ouro, praticamente, principalmente o ouro ali de Minas Gerais, né? Vai o ouro para lá e aí conforme vai enchendo os cofres de Portugal, ele vai ficando um país cada vez mais rico, tá? Isso aqui é o que a gente chama de mercantilismo ou de acumulação primitiva de capital, tá? Ou, se vocês quiserem, é a primeira forma de capitalismo do mundo, tá? É aqui que surge o capitalismo. Falei isso tudo, né? Mas por que é importante a gente fazer essa separação? Porque antes do surgimento do mercantilismo, não existe essa ideia, tá? Essa intenção de acumular capital não existe, pelo menos não da maneira que a gente conhece na Europa. Por quê? Durante a Idade Média, ter dinheiro era uma coisa que podia ser desejada, mas era mais mal vista, talvez assim, ou pelo menos mais difícil. Por quê? Durante a Idade Média era proibido, por exemplo, fazer taxações muito grandes em cima de comércio. Era proibido uma coisa que é chamada de usura, tá? Que é taxar a porcentagem do dinheiro. Basicamente você só podia ter lucro até uma margenzinha ali, porque passar disso era considerado pecado, tá? Com a formação dos Estados Nacionais e com a reforma protestante, isso daqui vai cair por terra. Vocês lembram da gente falando de reforma protestante? Que a gente falou sobre a questão da teologia da prosperidade, né? Com a teologia da prosperidade, isso daqui vai cair por terra completamente. Vai começar a acumulação de capital, a acumulação de riqueza vai começar a ser vista como uma coisa extremamente benéfica, tá? Então isso tudo vai interferir, tá? Tudo isso vai interferir e esse sistema aqui ele vai começar a funcionar. Antes dele, como é que funcionava as relações de comércio? Existia comércio? Existia comércio. Mas o comércio ele estava mais ligado a uma ideia de sobrevivência, né? Você vendia o suficiente para você ter um pouco mais de conforto e para você ter a, aquilo que era necessário para a sua própria sobrevivência do que o que a gente vai ter aqui, tá? Bom,
Claro que existem diferenças, né? Existem a Europa inteira medieval não é homogênea quanto a isso, mas em geral é isso daí, tá bom? Bom, quais são as principais características dessas monarquias nacionais? Tá? Quais são as principais coisas que vão acontecer conforme as monarquias nacionais elas vão se estabelecendo? Elas vão definir um idioma único, tá? Para a nação inteira. Não era assim, tá? Quando a gente vê, por exemplo, a formação do Estado português. O Estado português ele tinha uma série de línguas que eram faladas ali, dependendo da região, antes da monarquia nacional. A maior parte das localidades já falavam português, obviamente, mas ele tem uma série de línguas, né? As regiões que são mais próximas da Espanha vão falar um portunhol ali, às vezes vão falar o próprio espanhol, e assim sucessivamente, tá? E assim vai mudando. Algumas regiões ainda falavam línguas que eram anteriores ali na região ao português, línguas que são completamente lusitanas e tal. Algumas vão ter mais influência árabe, então o português ele vai ter palavras que não são comuns a outras regiões e tal. Quando você tem a formação do Estado Nacional, uma das preocupações é fazer um idioma único para a nação inteira, tanto para facilitar as relações do mercantilismo, quanto para realmente emplacar na cabeça das pessoas essa ideia de nacionalidade, tá? Não existe forte como a gente tem hoje, na Europa medieval, no mundo feudal, a ideia de nação, tá? Um francês, ele não se sente ligado à França na Idade Média. Ele se sente ligado ao senhor feudal, tá? Tudo bem que no absolutismo ele também não vai se sentir necessariamente ligado ao lugar. A ideia é promover uma ligação ao rei, tá? Mas como é que se liga ao rei? Se ligando ao estado daquele rei, tá? Nossa, eu sou um francês, eu sou um servo de Luís XVI, por exemplo, tá? Essa ideia. Então, eles vão estabelecer um idioma único, vão organizar esse sistema burocrático, né? Vão começar a cobrar imposto de todo mundo. Formação aqui, de novo, formação de burocracia administrativa com funcionários, ou seja, vão começar a ter um grupo de pessoas que elas existem para a administração pública, não vai ser só os nobres responsáveis por isso, mas em geral são os nobres que são designados à administração pública, a serviço de contabilidade, serviço de cartório, caramba, quatro, tá? Tudo vai começar a acontecer. Elabora uma legislação única, olha só que legal, uma espécie de constituição vai começar a ser feita. Por quê? Porque durante a Idade Média, como cada lugar, cada região do reino tinha o seu próprio senhor feudal, cada lugar tinha basicamente a sua própria lei, tá? Existia um crime que era comum a todos os lugares de um reino durante a Idade Média, que era o crime de lesa majestade, que era o crime de traição à coroa. Mas, em geral, as leis, elas dependiam muito de onde você estava e de qual era o seu senhor feudal, porque a maioria delas era feitas ali pelo senhor feudal, que inclusive tinha como uma das suas atribuições o julgamento delas. Então, era era para ele que levavam os casos de crime, ele julgava se o cara estava certo, errado, se era justo, se era injusto, qual era a pena que ele ia ter, tá? Esse tipo de coisa. Tá. Organizava um exército nacional para defender as fronteiras que definiam o território, tá? Garantir a ordem pública e tudo mais. A formação do Exército Nacional, uma coisa também importante falar, que eu talvez não tenha dito, é que isso daqui é o mais próximo que a gente tem durante muito tempo ali do que a gente pode chamar de uma polícia, tá? Não é uma polícia de fato, não é uma coisa que vai ficar patrulhando, não existe isso, tá? O que patrulha na Idade Média são milícias, que às vezes são mercenários ou pessoas que são contratadas ali pela própria população para fazer uma defesa das ruas quando é muito violento, mas em geral isso também não existe em muito lugar. Mas vai ser a primeira vez que a gente vai ter algo que se aproxima um pouco dessa ideia. Por quê? Porque a função do Exército Nacional era tanto entrar em guerra contra as nações quanto manter a ordem dentro do país. Então, como eles começam a ter que fazer esse trabalho de dissolver rebeliões e tudo mais, eles vão começar a ter um contato militar com as ruas de dentro do país. Então a gente vai ter ali um princípio, talvez, do que virá a ser uma polícia, tá? Uma polícia nacional. Bom, os primeiros estados monárquicos que se formaram foram o estado de Portugal, ou
vai ser ali com a união de Portugal e Algarve, a Espanha e a França, tá? Nessa ordem mesmo. Primeiro Portugal, depois Espanha, depois França. Tanto que a gente lembra quando a gente estudou as grandes navegações que Portugal vai se lançar ao mar primeiro justamente por causa disso, né? Porque ela é uma nação que já está consolidada, tá? Grandes navegações, tá? Que já está consolidado ali com seu poder centralizado, sem estar tendo rebelião, sem estar tendo nada, então eles vão ter mais estrutura econômica e política para poder se lançar ao mar, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre Portugal, tá? O nome Portugal vem de Portus Cale, que era um nome que foi dado à região durante o domínio do Império Romano sobre eles, tá? A antiga cidade de Porto, tá? Olha só que interessante. Portugal vem de Porto. Por quê? Porque era um porto importante ali do Império Romano. Era um porto ali que podia fazer facilmente a transferência, ali, a transição da Europa para a África, por exemplo, para as colônias da África do antigo Império Romano. Coisa importante para vocês terem em mente, tá? Sempre que a gente fala de história, a gente tem que entender tudo que está acontecendo em volta. Esses países, muitos dos países da Europa, eles são ex-estados de Roma, tá? Então, Portugal, Espanha, Itália, todos esses países que falam línguas parecidas, né? São as línguas latinas, eles falam essas línguas porque eles vêm de estados romanos, tá bom? É até fácil, relativamente fácil para a gente aprender alguma língua como essa, aprender espanhol, aprender francês, aprender italiano, porque são línguas próximas, tá? Bom, toda a Península Ibérica, desde o século III, esteve ocupada pelos árabes até o século XI. Parte do atual português ainda está dominado pelos árabes, expulsos após mais de um século de lutas. Peraí. Ué, não? Okay. No processo de reconquista da Península Ibérica, tá? Isso daqui a gente chegou a ver também quando a gente falou sobre expansão árabe, que é o seguinte: Portugal, então, ele tem duas ascendências culturais ali importantes. A primeira delas são os romanos, que dominaram a região durante o Império, tá? Essa aqui é uma ascendência importante deles. A segunda são os árabes, não é? Árabes. Vocês lembram que durante a expansão árabe, os árabes eles chegam à Península Ibérica e eles tomam muitos países, tomam muitas regiões ali, né? Eles vão dominar a Espanha, parte de Portugal, vão dominar uma série de regiões ali. Isso tudo vai influenciar, obviamente, na construção ali da nação portuguesa, tá? Na cultura portuguesa. Por exemplo, Algarve, né? Tem lá o Reino de Portugal e Algarve, cara. Algarve é um nome claramente árabe, né? Por exemplo. Bom, Portugal vai ser dominada do século III, né? Vai ter parte ali do seu território dominado no século III, e isso vai se manter até o século XI, tá? Vai ter domínio árabe ali, então. Até que vai começar a chamada Reconquista. O que foram as guerras de reconquista? Foram as guerras dos portugueses cristãos retomando ali o território que já estava dominado há séculos pelos árabes e pelos muçulmanos, tá? Pelos portugueses já, pelos caras que já são portugueses, mas são portugueses de origem árabe e muçulmana, tá bom? Essa guerra de reconquista, né, as guerras de reconquista, elas tiveram início no século XIII e elas são guerras que vão acontecer tanto ali em Portugal quanto na Espanha, tá? São guerras ali na Península Ibérica como um todo. Bom, somente, né, aqui, ó, com portugueses e espanhóis avançando sobre o território árabe, formando reinos e vice-reinos. Somente a partir de 1143, com a consolidação da monarquia, Portugal conseguiu sua unificação, tendo como primeiro rei Dom Afonso Henrique. E olha só, isso aqui é uma coisa importante. Para Portugal, a unificação ela teve esse fator da Guerra da Reconquista. Isso daqui influencia muito em como a unificação ela vai ser feita rápido, porque foi usado como uma das razões de propor uma unificação do território português sob uma coroa só, a ideia de que, possuindo um exército nacional, a chance, né, a facilidade em dominar um reino,
a facilidade em redominar ali as terras dos árabes, né, em reconquistar aquilo, era muito maior, era muito mais fácil, tá? Então, vai haver essa proposta, eles vão conseguir unificar os seus nobres, eles vão se submeter quase que todos pacificamente à coroa portuguesa, conferindo a ele exércitos todos juntos, né? Então vai ter um exército muito grande e eles vão conseguir ganhar as guerras de reconquista recuperando o território dos árabes, tá? Recuperando é até uma palavra meio difícil, né? Porque os árabes eles já dominam ali Então ali desde o século XIII e só vão sair desde o século XIII só vão sair do século XIII. Então eles dominam ali há praticamente 10 séculos, né, nessas regiões. Então pode-se dizer que a região já era mais deles do que dos portugueses, né? Mas eles vão conseguir ali fazer a recuperação, tá? No entanto, o rei de Portugal ainda teria que se preocupar com as investidas do rei de Leão e Castela, tá? Afonso VII. Leão e Castela era um reino próximo ali a Portugal, tá? Que depois vai se unir ao reino de Portugal. Leão VII. Até que em 1143, na Conferência de Zamora, reconheceu Dom Afonso Henrique como o legítimo rei de Portugal. Em 1297, pelas mãos de Dom Dinis, Portugal estabeleceu suas fronteiras definitivas, tá? O Tratado de Alcanizes, limites que perduram até hoje e que fazem desse país o estado mais antigo da Europa, tá? Não à toa, Portugal, nessa época aqui, vai se configurar com a primeira potência do mundo, tá? Depois vai ser substituída pela Inglaterra. Antes de ser substituída pela Inglaterra, vai ter frente ali da Espanha, né? A Espanha vai começar a se tornar tão poderosa, fazer forte oposição ali ao poderio de Portugal, mas depois vai ser substituída pela Inglaterra, mas nesse momento aqui Portugal é a principal nação do mundo, tá? Assim, Portugal, durante o século XII, foi o primeiro Estado nacional europeu, quando a maioria da Europa ainda estava sob o poder dos reis absolutistas, apenas o Sacro Império Germânico e a atual Itália permaneceram fragmentados, tornando-se país unificado somente no final do século XIX e início do século XX. Isso aqui é uma coisa interessante, tá? Os últimos países a se unificarem na Europa são a Itália e a Alemanha. Por quê? Vocês me perguntam, por quê? Duas razões diferentes. A Alemanha, ela havia sido, lá no meio da Idade Média, um território do chamado Sacro Império Romano Germânico, tá? O Império de Carlos Magno. Só que o Império de Carlos Magno ele foi um império que ele teve um probleminha na sua linha de sucessão. Quando Carlos Magno morreu, ele tinha 2 filhos. E aí o império foi dividido entre os 2. Isso era um costume tradicional dos povos francos, que era de onde Carlos Magno vinha, tá? Quando morria o rei, o reino era dividido entre seus filhos. Isso foi seguindo. Cada filho dele tinha mais filhos, ia dividindo. Isso acabou gerando ali uma série de principados que a gente chama durante a Idade Média e parte da Idade Moderna, e na Idade Moderna também, na verdade, de região dos príncipes alemães, tá? São vários pequenos estadozinhos ali, com príncipes mandando cada um num pedaço. Já a Itália, ela tem uma diferença disso. Qual é? A Itália ela vai se configurar durante toda a Idade Média como como que eu posso dizer? Um grupo de cidades-estado, tá? E pequenos reinos. Então, a gente vai ter cidades que elas são repúblicas na Idade Média, por exemplo, são republicanas, que têm eleição e que não tem rei. Se eu não me engano, Veneza é uma dessas e tal. E a gente vai ter estados ali italianos que têm príncipes, tá? Então, e como esses estados eles são muito ricos e isso dá muito certo para a Itália, principalmente ali na época anterior às grandes navegações, né, que eles dominam ali o comércio do Mediterrâneo, a Itália ela vai acabar se constituindo por muito tempo como vários pequenos povos, tá? Eles não vão, e vai ser difícil introduzir essa ideia de sentimento nacionalista, sentimento nacional na Itália. Só vai ser ali ter a sua unificação no final do século XIX, tá? Em 1890, se não me engano, que vai ser unificada a Itália. Ou seja, demora pra caramba ainda. Espanha. Como Portugal, a Espanha só conseguiu sua centralização política após os cristãos reconquistarem a região. Os reinos de Castela, Leão e Aragão unificaram-se no casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela e Leão, tá?
Dessa união, em 1492, formou-se a monarquia espanhola, tá? Então, perdão, gente, eu fiz a confusão aqui. Eu confundi aqui o reino de Castela com o... falando que o reino de Leão e Castela se uniria a Portugal. Se unem na Espanha, tá? Perdão. Nessa união, em 1492, formou-se a monarquia espanhola. Olha só que interessante. É o que eu estava falando sobre a aliança de casamento, tá? Os reinos, né? O Fernando de Aragão e a Isabel de Castela e Leão se amavam? Não sei dizer, porque eu não convivi. Mas é pouco provável, tá? Porque isso aqui é um casamento de aliança entre duas famílias. Os reinos, eles estavam ali, eram dois reinos diferentes, eles precisavam de força para combater os árabes, né, para combater os muçulmanos e expulsar eles de lá. E aí, como é que eles resolvem fazer isso? Bom, se a gente se unisse, né? Se unisse num reino só. Mas aí as famílias de cada reino, elas tinham problema. Tá, mas como é que eu vou garantir aqui que você vai ceder tudo que você está dizendo que vai ceder para mim? Como é que a gente vai garantir que o meu reino não vai sair perdendo em relação ao seu e tal, que isso não vai ser um domínio? Ah, então a gente faz o seguinte, a gente ao invés de se unir através de alianças e tudo mais, se unir só um pouquinho, só para separar os caras, por que a gente não faz um casamento? Né? A gente une ali as duas famílias reais, em uma família real só, e aí o trono dos dois lugares, pelo menos na próxima geração, vai ser comum, né? E aí eles fazem o casamento e se forma a monarquia espanhola, tá? Vocês verem Piratas do Caribe, vocês vão ver a monarquia espanhola sendo retratada de levinho, assim, no quarto filme, se eu não me engano, porque nos três primeiros o maior problema é a marinha inglesa, né? Acho que no quarto filme, que eles estão perto das Terras das Américas, eles falam sobre o Cortés, né? Hernán Cortés. Bom. Tá. Aqui é uma coisa interessante, ó, isso aqui é uma coisa legal para vocês verem, que são o que é a Reconquista, né? Olha só, toda essa região aqui de Al-Andalus, que hoje em dia é chamada de Andaluzia, era região árabe, tá? Era região dos muçulmanos. Esse daqui era o reino de Leão e Castela, né? E aqui o Castelo e Leão, e aqui o reino de Castilha, tá? Aqui está o reino de Navarra, de Aragão e os condados catalenhos, tá? Isso daqui vão começar, né? A reconquista vai começar a sair desses reinos aqui e eles vão começando a dominar o resto da região, tá? Olha só que legal, aqui a gente vai vendo a evolução com o passar dos anos, tá? Dessas reconquistas. Isso aqui não é rápido não, tá, gente? Só começa aqui, ó, em 1054, o primeiro mapa, o último mapa só vai ser em 1450, ou seja, 400 anos depois, tá? Isso aqui demora. Mas olha aí, a gente vai vendo, por exemplo, que o reino de Castilha ele vai se unificar em algum momento aqui, né? Ó, reino de Leão, reino de Castilha, reino de Leão, reino de Castilha, reino de Leão, reino de Castilha. Aí, aqui, coroa de Castilha, foi unido, né? Coroa aqui, ó, tá tudo sendo unido, e aqui, ó, coroa de Aragão, coroa de Castilha, Catalunha e tudo mais, as coisas vão se unindo. Isso aqui vai gerar, inclusive, né, nessas unificações, elas vão gerar problemas culturais que existem até hoje, tá? A Espanha, na região da Catalunha, se não me engano, eu acho que a região da Catalunha, assim, até hoje tem movimentos separatistas ali, porque não reconhecem tudo isso daqui como uma coisa só, eles não se reconhecem como parte da Espanha, tá? Até hoje tem problema lá. Bom, para finalizar, a França, é que a França era um caso maior aqui, eu acho, que é melhor a gente ir para entrar. Vamos lá. A França no século XIII, durante o governo do rei Luís IX, o poder real foi ampliado com a criação de instituições jurídicas e nacionais, tá? Além de uma economia comercial que se fortaleceu com a instituição de uma única moeda nacional. Mas até o século XI, o reino da França era um reino unidos apenas pelo nome, tá? Ou seja, ele ainda não era um estado nacional. Ele só era um reino mais ou menos unido ali. Quando o rei Carlos IV morreu, não deixou filhos que pudessem ser coroados em seu lugar. Seu parente mais próximo era seu sobrinho, o rei Eduardo III do Reino da Inglaterra. Olha só que doideira. Entretanto, na França, a nobreza rejeitou essa sucessão e Filipe VI, neto de Filipe III,
e primo de Carlos IV, foi coroado como rei. Após uma série de desacordos entre os dois, né, entre o monarca que teoricamente era legítimo da linha de sucessão e que foi escolhido pela nobreza francesa, Eduardo III passou a reivindicar o trono para si. O resultado foi o começo da Guerra dos 100 Anos, tá? Em 1337. Isso daqui é uma coisa que é muito comum em estados monárquicos, tá? Por quê? Basicamente, toda a Europa ela era governada por uma família só, tá? Só que era uma família de primos. Por quê? Por causa dessas alianças de casamento que eu estou falando com vocês, né? Terminava a guerra, fazia um casamento, fazia acordo, fazia outro casamento, e não sei o que, bababá e tal, tal, tal. E acabava que o rei sei lá, da França, ele era primo do rei da Inglaterra. Para vocês terem uma ideia, existem coisas que a gente não imagina. Mas, por exemplo, a Rainha Elizabeth hoje, ela é prima, acho que de primeiro ou segundo grau, de algum rei lá da Arábia Saudita. Acho que do rei da Arábia Saudita mesmo, do monarca saudita. Nem são de mesmo conjunto religioso, não tem nada a ver, mas por causa desses casamentos, tá? Quando a gente vai ver aqui, por exemplo, no Brasil, tem parentes de Dom Pedro que é russo, tá? Por causa desse tipo de acordo que acontecia. Então, vai gerar ali o problema da Guerra dos 100 Anos, essa sucessão confusa aí, tá? A guerra normalmente é dividida em 4 períodos. No primeiro, Eduardo III manteve o Canal da Mancha sob seu controle. Depois de muitas batalhas, o sucessor de Filipe IV, de Filipe VI, João II, foi feito prisioneiro. Para sua libertação, a paz foi negociada e parte do domínio francês ficou sobre o domínio inglês, tá? No segundo período, Carlos V, filho de João II, após a morte do pai, unificou o exército. E olha aqui, o Carlos V ele vai ser fundamental, então, tá? Para a unificação da França. Unificou o exército. Alguém tinha tentado entrar? Sim. E conseguiu recuperar parte do território perdido. No terceiro período, houve várias disputas pelo poder na França, que, enfraquecida, perdeu todo o norte do seu território, inclusive Paris, tá? Por fim, Paris, nessa época, é uma das maiores cidades do mundo, tá? Paris é uma das maiores cidades do mundo desde a Idade Média. Durante a Idade Média, Paris chegou a ter mais de 1 milhão de habitantes. Coisa pra caramba pra época, tá? A maior parte das cidades medievais não chega a 30 mil. Paris tinha 1 milhão. Por fim, no quarto período, destaca-se a figura de Joana d'Arc. Disfarçada de homem, ela luta na Guerra dos 100 Anos contra os ingleses porque acreditava ter recebido mensagem de Deus. Capturada pelos ingleses, foi julgada e condenada pela Inquisição, sendo queimada na fogueira. Joana d'Arc é um caso muito interessante, tá? A gente poderia fazer uma aula só dela, falando sobre como religião e política são um negócio muito complicado dentro do período medieval e moderno, porque elas se misturam muito. Ela vai ser condenada. Beleza, Vinícius, tranquilo. Ela vai ser condenada por um bispo inglês e depois ela vai ser canonizada num processo de bispo francês, tá? Interessantíssimo. Ela vai ser morta pela Inquisição na fogueira e depois ela vai se tornar santa católica, tá? Nesse texto aqui tem 2 santos católicos que aparecem, Joana d'Arc e Luís IX, tá? Interessante. Bom, então quem é importante aqui, sem dúvida, para a gente falar sobre a unificação da França, é o Carlos V, que vai fazer a unificação do exército, tá? Do exército francês. Beleza, gente? Bom, pessoal, por hoje é isso, tá? Já são 9h20. Minha garganta já tá doendo. Por hoje é isso, espero que eu não tenham ficado dúvidas. Essa aula que eu acabei de dar, ela foi gravada também e ela vai pro YouTube para quem não conseguiu assistir inteiro, tá? Lembrando, a partir de agora, as nossas aulas vão ser sempre desse tamanho, tá? Duplas. Eu sei que é muita matéria, eu sei que é muita coisa para falar, mas a gente até consegue avançar melhor com a disciplina, beleza? Então, um abraço para todo mundo que estava aqui. Muito obrigado por quem veio assistir. Até semana que vem. E tchau, professor. Até semana que vem. Boa semana. Boa semana para todo mundo. Tchau, professor. Tchauzinho. Tchau, professor. Tchau, 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 tchau.